Mas, conforme nós lemos em Pedro, né, 2 Pedro, então, só lembrar os irmãos mais uma vez, vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2, os irmãos devem se lembrar daqueles textos que lemos, que falam a respeito de conhecer, né, do conhecimento completo, né? E essa é uma questão que tem chamado a minha atenção nesses últimos dias, semanas. Então, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, perdão, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor. Depois no versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à semelhança com Deus, né? Piedade, pelo conhecimento pleno, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20 do capítulo 2. Portanto, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu gostaria de dar ênfase aqui exatamente do lado positivo, não do lado negativo que esse contexto está falando, mas exatamente desse lado positivo, porque de fato o conhecimento, né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo fizeram com que aquelas pessoas pudessem ter escapado das contaminações do mundo. Ok? Então, lado positivo aqui. E 2 Pedro 3,18, que nós conhecemos: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, motivados por esse encargo, que também em 2 Pedro, que o Teo Luiz compartilhou, acho que o irmão Wilson também, no tocante à volta iminente do nosso Senhor, né? A gente tem visto tantas coisas, temos ouvido tantas coisas. Obviamente o nosso foco não é entrar em detalhes dos diversos sinais da sua vinda, que estão todos presentes, né? Da vinda visível do Senhor, mas é de lembrarmos que, segundo temos crido, o Senhor pode nos arrebatar a qualquer momento. Não há nada que realmente ainda falta por ser cumprido para que o Senhor realmente arrebate a sua igreja, assim como eu tenho crido, por exemplo, né? Outros irmãos creem de maneira um pouquinho diferente, mas não importa a maneira como nós creiamos, o fato é que estarmos preparados é chave. Quer queira você creia no arrebatamento antes da tribulação ou depois da tribulação, não importa. Não importa o momento em que você creia que o Senhor Jesus, que você vai estar de frente com o Senhor Jesus. O fato é que nós temos que estar preparados, independente do momento, né? Quer dizer, não, o Senhor vai voltar só depois que vier a tribulação, então vamos esperar mais um pouquinho, né? Igual a gente está dormindo lá, né? O alarme fica despertando, você bate de novo, dorme, soneca, função soneca, né? Então, não é esse o ponto, né? Quer dizer, eu quero ganhar mais tempo aqui para viver de que maneira? E o encorajamento que tem sido trazido a nós pelos irmãos é de fato de como vivermos, né? Como vivemos nesses últimos dias. Para nós são os últimos dias, né? E Paulo fala em Coríntios sobre aquele sobre quem os tempos do fim se achegaram, né? As instruções foram dadas a nós, aqueles sobre quem os tempos do fim chegaram. Então nós estamos numa situação do fim. E muito mais não é um motivo de nós realmente estarmos preparados. Esse tem sido exatamente o encargo, né? Então, os irmãos têm compartilhado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11: deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então tem um procedimento, né? O santo procedimento. E certamente nós sabemos que esse santo procedimento, nós sabemos que a origem, a palavra santo significa separado. Então é um procedimento que ele é separado, né? Distinto. De fato, não se mistura com o procedimento dos demais, tá certo? O mundo segue um curso. E aqueles que foram redimidos pelo Senhor seguem um curso completamente diferente, né? O mundo segue um percurso horizontal,
né? Os cristãos seguem um percurso vertical para cima, né? O nosso percurso, o nosso trajeto é diferente, né? Então esse é o nosso percurso. Então nesse sentido, assim, observando o encargo do apóstolo Pedro, e eu vou tocar no outro discípulo amado aqui também, a gente observa que Pedro chama a atenção desse conhecimento, né? E o conhecimento é o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor Jesus, ou seja, conhecer, né? Conhecer o Senhor. E na última vez que eu compartilhei com os irmãos, eu falei de uma palavrinha grega que tem tanto substantivo, né, que é o conhecimento pleno, epignosis, né, que é o conhecimento pleno, tem gnosis, conhecer, e tem o epignosis, que é o conhecimento pleno, é o conhecimento mais completo, que envolve de fato aquilo que é conhecido, né, esse é o epignosis. E tem uma outra palavra para conhecimento, muito presente no Novo Testamento, é sobre essa que eu quero falar hoje, que é o termo oidá. Essas duas palavras no grego aparecem juntas. E não é aula de grego, porque também não sou professor de grego, certo? Mas tem um significado importante. Há muitos anos, né? Até o irmão Delcio, há muitos anos, compartilhou um pouco sobre isso também. Mas de fato, antes do irmão Delcio, tem outros irmãos que estudaram, como por exemplo o irmão Vine, em que ele traz a riqueza que está por detrás dessas duas palavrinhas, né? E se a gente considerar quando elas aparecem, então vamos falar gnosis, ou gnosco, né? Gnosis e oidá, né? Elas aparecem às vezes juntas no mesmo versículo e elas trazem exatamente esse significado. Eu vou ler só alguns com os irmãos, só para encorajar, então não devo me demorar muito não, mas antes eu só quero dar uma estatística pequenininha, tá certo? Estatística, números, então anotei aqui porque eu não ia lembrar de cabeça não. Só para os irmãos entenderem a importância dessa palavrinha oidá, a palavra epignosis, né, ela aparece 20 vezes no Novo Testamento, 20 vezes, 15 das quais são mencionadas por Paulo. Se você considerar Paulo autor de Hebreus, aparece mais uma lá, então são 16. As outras 4 em Pedro, certo? Então, nas epístolas de Paulo está muito preocupado com esse epignosis, né? Interessante esse aspecto. Se você, no entanto, agora considerar a palavra oidá no Novo Testamento, ela aparece 622 vezes, certo? 622 vezes oidá, alguns pronunciam diferente, eu não sei, porque eu não sei falar grego, né? Dessas 622 vezes, a maior parte das menções estão nos Evangelhos e Atos. Nos Evangelhos e Atos. E vai aparecer em Apocalipse. Mas aí tem um lado importante, interessante mesmo. Oidá, ela é fortemente utilizada pelo apóstolo João. Então, por um lado, você vê Pedro chamando a atenção do conhecimento pleno, né, desse conhecimento completo em relação ao Senhor. E o termo oidá, muitas vezes, embora não seja utilizado nesse sentido, ele fala exatamente dessa realidade, dessa percepção. É usado muitas vezes a palavra oidá, é usado como percebeu, né? Muitas vezes usado como viu. Na nossa tradução aparece como viu, ver, né? Então está relacionado à percepção. Então é algo que é muito interior, né? Muito relacionado com a percepção, alguma coisa muito, muito íntima, né? Então, se você olhar, por exemplo, olha, Mateus aparece 82 vezes a palavra, Marcos 63, Lucas 88 vezes e João 104 vezes. Só no Evangelho de João. Mas não para aí. Se você agora olhar os outros escritos de João, em 1 João aparece 15 vezes. E João, então o que? 5 capítulos, 1 João. Curtinho. Se você fizer a proporção, eu não fiz o cálculo aqui, mas os irmãos podem fazer pelo número de palavras, né? Os irmãos podem contar as palavras depois, você pode contar as palavras. E dividir, você vê que o percentual é muito alto, mesmo nos escritos de João. Ou seja, dado o número total de palavras que aparecem naquele livro, o percentual delas, que de fato é oidá, é muito grande, né? Então, você vai ver que João aparece 104 vezes, 1 João 15 vezes, 3 João, que é enorme, né? 3 vezes só em 1 João. Oi? Terceiro João, o que eu falei? 3 João 3 vezes. Aparece 3 vezes. E Apocalipse, que é um outro escrito de João, 67 vezes. Então esse é um termo que era um termo muito querido, muito próximo, muito importante para João, né? E eu
eu não vou dizer por que é, mas a minha percepção, meu oidar, por que João usa muito oidar, é porque de fato a visão do Senhor, não só quando ele esteve com seu Senhor, observando o Senhor, foi tão impactante para ele, como aquilo que ele viu do Senhor, quando o Senhor lhe foi revelado, lá em Apocalipse também. Então, João, ele capturou muito essa necessidade, de fato, de conhecer o Senhor. Nós nos lembramos que João foi aquele apóstolo que se reclinou ao peito do Senhor. Ele era alguém que, de alguma forma, queria ter essa intimidade com o Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Foi o que eu compartilhei com os irmãos da outra vez. Acho que a gente pode, de fato, e deve conhecer a palavra do Senhor. A gente pode, de fato, e deve conhecer os diversos sinais da vinda do Senhor. Conhecer a palavra é fundamental. Nós devemos estar cheios da palavra, né? Colossenses, o apóstolo Paulo em Colossenses nos encoraja isso, né? A gente tem que estar cheio da palavra. Não é que os irmãos não devem nem pensar, nem de perto, que diante do que eu estou falando aqui, que não, o que importa é simplesmente um conhecimento assim etéreo, uma coisa um pouco meio que filosófica, né? Do Senhor, não. É o conhecimento real dele. Esse conhecimento vem por meio da sua palavra, né? Então, porque existem tantos aí que falam que não, importa é realmente você navegar no Espírito e vai flutuando por aí, ninguém acha a pessoa, né? Não é isso não. O conhecimento do Senhor vem por meio da sua palavra, vem por meio da comunhão com Ele. E João, ele é especialmente forte, ele chama muita atenção para isso. Então, na última, eu vou ler vários versículos com os irmãos, certo? Mas antes de entrar nesses versículos, eu queria voltar naquilo que eu li no Evangelho de João, capítulo 10. Esse texto é muito significativo. Não é o único, nem é o texto central, tá certo? Mas eu acho esse texto um texto muito, muito significativo. E aí aparece João capítulo 10, Evangelho. Os irmãos se lembram, né? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, ou seja, é possível isso acontecer, né? Esse é ladrão e salteador. Nós sabemos, quando o Senhor fala disso, mais para frente fica claro, ele fala do inimigo mesmo, né? O inimigo é que faz isso. Ele faz isso de diversas maneiras, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É tão maravilhoso aqui, porque a gente lembra que o Senhor da glória, o Criador do universo, dos céus e da terra, ele te conhece pelo nome, né? É muito maravilhoso isso, né? E as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhes reconhecem a voz. Então tem um conhecimento aí, alguma coisa muito íntima, né? Conhecer a voz de alguém requer convivência, não é verdade? As pessoas que não convivem muito, às vezes não conseguem nem distinguir. Até pra gente que convive é complicado. Às vezes eu ligo pra casa, quando a Hannah morava aqui em casa, antes de mudar para São Paulo, eu não sabia se era a Hannah ou era a Rebeca. E eu sou o pai delas, né? No telefone ficava assim, pera lá, quem que tá falando? Às vezes me confundi, vocês lembram disso, né? Eu confundi demais a voz das duas. Então, assim, é possível nós confundirmos a voz das pessoas, mas o que nós somos encorajados aqui é, de fato, a ter esse reconhecimento, oidar, um conhecimento real da voz do Senhor. Nós sabemos quando é Ele que está falando, quando é a voz do Senhor. Mesmo quando nós estamos reunidos ou quando nós estamos ouvindo algum irmão compartilhar, nós temos que saber dali ouvir aquilo que é a voz do Senhor, né? Nós temos que ter esse discernimento. Mas a gente só vai conseguir isso se nós de fato prosseguirmos, né? Avançarmos em conhecer o Senhor, conhecer de maneira íntima mesmo, né? E como eu enfatizei outra vez, diz aqui, versículo 5: mas de modo nenhum, olha só que interessante, de modo nenhum, de jeito nenhum, essas ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele. Nem é só que vai ficar parado ali ouvindo a voz, não, ela vai cair fora mesmo, certo? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Há mais do que um estranho, mas só há um Senhor. Tem muitas vozes, mas a voz do Senhor ela é única.
Então, eu tenho sido muito impressionado com isso. Nós temos ouvido muitas coisas, irmãos, mesmo aqueles entre nós que têm caminhado há mais tempo com o Senhor, né? Nós sabemos quão difícil é tantas vezes. Às vezes você ouve alguma coisa, isso em vários momentos gera dúvida até em nós mesmos, não sei. Acho que os irmãos que têm caminhado mais tempo podem dizer isso. Não é assim, não é fácil não. No nosso caminhar é difícil. Quantas a gente ouve alguma coisa, talvez modulado ali por quem está falando, a gente de repente como que baixa a guarda, não sei o que é, a gente pode confundir algumas coisas que não são a voz do Senhor, a voz de outros pela voz do Senhor. Não estou dizendo aqui para nós ouvirmos agora de maneira suspeita, né? Suspeitarmos de todo mundo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Mas de fato nós aguçarmos a nossa percepção no tocante a conhecer o Senhor. E isso é uma daquelas coisas que não tem fórmula, né? Você faz assim, A, B e C. Na minha área, que é a computação, a gente fala algoritmo. Algoritmo, na realidade, é um nome chique para receita de bolo, certo? Então, a receita de bolo todo mundo sabe o que é, né? Tem lá os ingredientes, farinha, açúcar, ovo, não sei o que mais. Aí você pega, quebra os ovos, joga a casca fora, né? Mistura isso, mistura aquilo, não sei o que lá seca. Depois mistura molhada, coloca um forno e cozinha, não é isso? Não tem uma sequência certinha? Não tem isso. Não tem uma fórmula, não tem uma equação para isso. É porque nós somos guiados pelo Espírito. Sim. Não é? Nós somos guiados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Então não tem uma fórmula, mas existe existe na Palavra de Deus essa maneira clara que o Senhor coloca. É assim. Me conheçam, né? Prossigam me conhecer. Oséias, a gente está mencionando Oséias também. Então assim, o conhecimento do Senhor, e esse é o conhecimento, não é o conhecimento a respeito do Senhor, que é importante também. Conhecer as obras do Senhor é muito importante. Conhecer aquilo que o Senhor fez é muito importante, que assim nós vamos conhecer o Senhor, que é o objetivo final. O objetivo final, de fato, nós conhecemos a Ele, a pessoa dele. Os irmãos estão me acompanhando? Por isso que é tão, assim, eu tenho visto como sendo tão importante. Se perguntasse para mim o que é o mais importante para mim, né? Digo eu, não o Senhor, né? Nesse momento do fim é nós conhecermos o Senhor. E esse conhecimento certamente vem por meio da palavra. Mas é conhecermos o Senhor. Gastar tempo, né? Que é o mais difícil hoje, a gente conhecer o Senhor. Essa é a chave principal. Então eu vou só ler agora alguns versículos, eu já estou tomando tempo demais aqui. Só para a gente comparar essas duas palavrinhas aparecendo no mesmo contexto. Então nós vamos em João capítulo 8. 8:55. Então os irmãos já sabem, se quiserem conhecer a respeito de conhecer, leiam os escritos de João. Nós vamos ver isso aí. 55. Entretanto, vós... Bom, vamos ver o 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós o tendes conhecido. Aí aparece a palavra gnosco. Eu, porém, o conheço. Essa palavra é oidar. Os irmãos perceberam como o Senhor Jesus respondeu a eles? Vós não o tendes conhecido. Esse gnosco aqui significa começar a conhecer, né? De um processo, é o princípio de um processo. Então, é o princípio. O Senhor está dizendo que vocês não começaram nem a conhecer. Mas o Senhor fala assim: mas eu o conheço. E esse oidar aqui significa que eu o conheço plenamente. Como não podia ser diferente, né? O nosso Senhor conhece o Pai plenamente. E é esse conhecimento que Ele deseja que nós cheguemos, né? Conhecermos o Senhor plenamente. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço. Então, de novo, você percebe aí que fala: se eu disser que eu não o conheço, mentira, o Senhor conhece. Serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então nós temos aqui um modelo, né, do nosso Senhor, né? O Senhor deseja que nós o conheçamos. Por um lado, a gente começa com o gnosco, né, começando a conhecer o Senhor. Mas o Senhor deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento dele. Esse é que é o propósito do Senhor, da mesma maneira. E aí está o exemplo que nos dá como ele conhece o Pai, né? De maneira plena.
Então os irmãos viram gnosco vai dar. Agora vai ser invertido. 13, João ainda, 13. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus. Os irmãos se lembram desse trecho? É muito maravilhoso. O Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, né? E versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora. Está vendo? Conheces a palavra? Eu vou falar qual que é daqui a pouquinho. Compreendê-lo-ás depois. Então, pelo que eu falei, o que os irmãos acham? Olha o testezinho aí, né? Qual que é qual aí? Sabes e compreendes. Qual que é qual? Qual que sabes? Sabes é o quê? Oidá. Exatamente. O irmão está com cola, deve estar com cola aí. Esses sabes não conheces plenamente agora. Os irmãos percebem? Não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois, ou seja, vocês vão começar a compreender. Então aí vem gnosco. À medida que o tempo for passando, vocês vão começar a conhecer. Então existe um processo gradual até chegar a esse conhecimento pleno. Então vocês não vão dar agora, não sabem completamente agora, mas conhecem depois, certo? O outro, e esse é muito interessante. Nós vamos lá em Marcos, e acho que isso explica muita coisa. Marcos são as parábolas do reino, capítulo 4, versículo 13. No capítulo 4, então, o Senhor fala a palavra, ele profere a parábola do semeador, né? E todos nós conhecemos essa parábola muito bem. Aí depois, a partir do versículo 10, ele começa a explicar a parábola. Aí depois vem a parábola da candeia, da semente, assim por diante. Então são várias parábolas que o Senhor profere nesse capítulo. Então observa no versículo 13, o que o Senhor diz aí? Então ele se perguntou: não entendeis esta parábola? Essa parábola que eu acabei de contar para vocês, que eu expliquei, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então, existe uma, que é essa aqui, que é emblemática, que ela é importante, que ela é fundamental, que a compreensão dessa parábola vai contribuir para a compreensão das demais. Mas se eu falar assim, vocês não compreenderam nem essa, que é a mais fundamental, vocês vão compreender as demais, então vem aí o conhecer. Então, de novo, o que os irmãos acham? Esse não entendeis essa parábola, esse entendeis é o quê? É o gnosco ou roidá? Como compreendereis todas as demais parábolas? A primeira aí é oidá. Não oidá, ou não compreendeis plenamente essa parábola. Então, se vocês não conseguem compreender plenamente essa parábola, como vocês vão começar a compreender as demais? Então, esses aqui são só alguns exemplos, né, da gente ver essas duas parábolas agora aparecendo no mesmo versículo, como o Senhor realmente utiliza e de maneira bastante clara essa questão tão fundamental, se eu puder chamar assim, da gradação do conhecimento mesmo, né? O conhecimento pleno, o oidá, o conhecimento pleno, né, completo, né, do simplesmente, entre aspas, simplesmente gnosco, né? É muito fácil ver que vem do grego, né? Knowledge, né? Gnosos, né? Vem a mesma origem. Meus irmãos me acompanharam até aí, certo? Não é para fazer pergunta não, só para ver se me acompanhar. E eu queria concluir só a gente lendo alguns textos de João, porque realmente de 1 João, perdão, que são tão importantes. E lembrando que João teria escrito essas cartas bem no final mesmo, né, da sua vida. A gente percebe a preocupação de João, né, no conhecer o Senhor também, e um conhecimento pleno, um conhecimento íntimo. Então nós vamos ler vários versículos, irmãos vão cansar um pouquinho, mas nós vamos começar capítulo 2. Deixa eu abrir também, né, porque eu não abri. 1 João capítulo 2, versículo 11.
Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Vamos pegar o capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isto. Esse conhecido é gnosos, que aparece aí. Se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, sabemos que temos começado a conhecer o Senhor quando nós guardamos os seus mandamentos. Então os irmãos observam uma chave importante aqui: guardar os mandamentos do Senhor, né? Guardar os mandamentos do Senhor é uma chave importante para o conhecimento do Senhor. Os irmãos estão vendo? Certo? Então, se de fato os irmãos me acompanham nisso aí, de que o conhecimento do Senhor é tão importante hoje, os irmãos sabem então que não é uma fórmula, mas é um princípio. Então, conhecer os mandamentos do Senhor está aí, né? Se guardamos seus mandamentos. Versículo 4: aquele que diz eu o conheço, e aí é gnosko também, certo? Eu comecei a conhecer o Senhor e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu não sei, quer dizer, o que os irmãos acham. É que nós conhecemos um pouquinho a palavra de Deus, mas se alguém levantasse e falasse uma frase dessa, acho que você cairia de costas. Eu cairia de costas, porque é tão duro quando você ouve assim, né? É muito forte que o João fala aqui. Não tem como a gente amenizar isso, não tem? A palavra de Deus está falando, né? E é muito grave. Porque diz aqui, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos. Os irmãos viram a relação com o versículo 3 anterior, né? João pega pesado e ele é o apóstolo do amor, né? Ele com todo carinho fala assim, é mentiroso. Nossa vida, hein? Vamos pensar nisso, isso é sério mesmo, né? Eu estava meditando nisso aqui, mas aqui já o João bem foi trovoado mesmo, mas é grave mesmo. Às vezes a gente acha que, né, quantas coisas que nós nem imaginamos que nós estamos cometendo pecado. Mas mentir é pecado, né? E se nós falamos que conhecemos o Senhor e nós não guardamos os seus mandamentos, isso é pecado. Impressionante, né? Eu sei que os irmãos já sabiam disso, mas assim, isso me chamou tanta atenção, porque o não guardar o mandamento do Senhor implica nisso aqui, né? Marcos, oi. Só ter um tiquinho aqui. Sim. Esse mentiroso é muito pesado, que se a gente lembrar lá no Apocalipse, o que fala? Que é o mentiroso. Pai da mentira. Aí fica mais pesado. Mais pesado ainda. Então eu só falo uma coisa com os irmãos, só pela misericórdia do Senhor, porque realmente, versículo 11, se estava complicado antes, olha só agora: aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas. Isso é o apóstolo do amor falando, hein? Mas a gente vê que o próprio apóstolo do amor ele fala o amor em verdade, né? Eu falei isso. E anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que interessante: aquele porém que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe o que é isso aí? Foi dar. Ele não tem um conhecimento real, verdadeiro, pleno, para onde ele vai. Ok? Versículo 11. Versículo 20. Esse versículo é maravilhoso. E João, eu dei um salto. Mas não quero saltar não, porque apesar de não ser especificamente com a idade, etc., existe algo importante aqui que eu quero ler. A partir do versículo 12, eu não vou saltar não, estou querendo encurtar meu tempo aqui. Mas olha o versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então João que escreve para cristãos em diversas fases da vida cristã. Aqueles que estão recém-convertidos, que recém creem no Senhor. Depois escreve para aqueles que estão, né, no vigor, já caminharam com o Senhor por algum tempo, já receberam do Senhor, já têm caminhado com o Senhor, são jovens. Depois aqueles que têm caminhado com o Senhor há muito tempo, têm vivido com o Senhor há muito tempo. Então assim, são os três públicos que João endereça aqui. Então ele começa assim: filhinhos, são aqueles mais jovens do Senhor, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Isso é uma coisa muito importante. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, o inimigo nos ataca de maneira voraz e, né, terrível concernente aos nossos pecados, quando nós cometemos pecados. Mas o que João está tentando fazer lembrar aos filhinhos é o seguinte: olha, lembra disso, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome do Senhor Jesus. A obra dele foi suficiente para poder lidar com o pecado e lidar com os seus pecados também. O sangue dele é suficiente para isso. Aí ele vai falar dos pais, né, que são os mais velhos.
Eu vos escrevo porque conheceis, olha só, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Está vendo como é que a palavra conhecer? João poderia ter falado tantas coisas aqui, não é? É, vocês conhecem a palavra, vocês, sei lá o que é, já caminharam muito, já estão experimentados. Mas João fala assim: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E se você conhece João fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele está falando assim: vocês conhecem aquele que é o nosso Senhor, que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aí ele vai falar de novo com os filhinhos, certo? Filhinhos, eu vos escrevi porque, olha que bonito, conheceis o Pai. A gente lembra do apóstolo Paulo, né? Falando do Abba Pai, né? O Senhor Jesus usou esse termo também, né? Então, os filhinhos, eles conhecem o Pai talvez de uma maneira muito simples, como o Pai, certo? Não na profundidade, talvez, que o Senhor o conhecia, mas eles conheciam o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. De novo, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Os irmãos estão vendo a ênfase que João está dando aqui? Como é que é importante? Aí vamos descer mais um pouquinho aqui, agora que nós vamos no 20. E vós possuís unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Olha só, o apóstolo João está falando da unção. Quem que é a unção? É o Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a unção, recebemos o Espírito Santo de habitação. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele mora, não visita não, ele mora, ele habita. Onde você vai, onde eu vou, o Espírito Santo está ali, no seu interior, né? Então esse é um princípio importante do caminhar da nossa vida cristã. O Espírito Santo está em nós. Onde nós vamos, ele está conosco. Isso é maravilhoso. E é terrível, né? Tremendo, desculpa, terrível. Tremendo no outro sentido, porque, por um lado, o que você faz, aquilo que a gente age, o Espírito Santo está ali. Está te acompanhando, está vendo. Né? Isso às vezes leva o Espírito Santo para um lugar que ele não deveria ir. Mas ele está com você, ele não sabe. Né? Então muitas vezes, quantas vezes nós estamos em situações, lugares que nós não deveríamos levar o Espírito Santo. Aliás, não deveria levar ninguém, nem a gente mesmo está ali. Mas a gente esquece que o Espírito Santo está em nós. E nós levamos ele junto. Certo? Versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, que não vos escrevi porque não saibais. Eu estou escrevendo porque vocês não sabem, não, é porque vocês sabem. E esse saibais aqui, João está falando, é o conhecimento pleno, tá? Pleno mesmo. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, tá vendo? Sabeis de novo aí? Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse sabeis de novo aí é oidá, tá certo? Versículo 3, esse 3, o Alexandre que gosta desse corinho, né? Cantava, vede como é grande. Aí, ó, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Que coisa tremenda é isso, né? O grande amor que Deus derramou por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós que não éramos nada, era menos que nada, nós éramos inimigos de Deus, por causa do amor do nosso Deus, porque Deus é amor. Ele nos trouxe a posição de sermos chamados filhos. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Adivinhe, essa primeira palavrinha que aparece na minha tradução, vede, é oidá. Engraçado, porque não é o ver de ver, né? É o ver de ter essa percepção interior profunda, real, né? Consistente. Esse é o oidá. Então vede, perceba isso, né? Saiba disso. Ok? Aí, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, esse sabemos que está aí é oidá, tá vendo? Ou seja, nós sabemos, nós temos essa percepção plena, clara, de que isso vai acontecer, né? Versículo 5.
Sabeis também que aquele que se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Sabemos também que ele, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Sabeis. Tá? De novo aí. 14. Nós sabemos. Olha que importante isso aí. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Isso é o apóstolo do amor, né? Você vê como é que a mente de João é tão direta nas coisas que ele fala, tão claro, né? Ele não dá volta não. Aí esse nós sabemos, e sabemos que está aí exatamente, nós sabemos, nós percebemos o nosso interior, é o oidá, que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ok, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ora, vós sabeis. Então significa o quê? Vocês conhecem, percebem plenamente que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora, o capítulo 5, eu vou pular para lá de uma vez. O capítulo 5 é impressionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos 6 vezes no capítulo 5 aparece a palavra oidá. Então, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, terdes pleno conhecimento, plena convicção, plena percepção, que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Percebe quão maravilhoso é isso, né? Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos essa vida. Essa que é a firmeza que nós temos. E esse é um conhecimento que ninguém tira, porque é um conhecimento pleno que nós recebemos pelo Espírito Santo, né? Versículo 15. E se sabemos, tá vendo? Sabemos o oidá de novo aí, que Ele nos ouve quando... E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que Ele pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Certo? Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, e por esse não digo que rogue. Se alguém vir, esse vir que aparece aí é o ver de perceber, tá certo? De perceber. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse é um versículo maravilhoso, hein? Precioso. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que nasceu de novo, que nasceu do alto, né? Que creu no Senhor Jesus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele na minha Bíblia aqui está com letra maiúscula, ou seja, o Senhor Jesus, aquele que nasceu de Deus, há uma proteção especial. E diz aqui que o maligno não lhe toca. Está vendo? Essa é a segurança que a gente pode ter, que é o Senhor que nos guarda. Não é isso? 19. Sabemos, aí ó, idade de novo. Sabemos que somos de Deus, está vendo? Esse conhecimento de que nós pertencemos ao Senhor é um conhecimento vivo, um conhecimento real, pleno, que nós recebemos em nós. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E por último, 20, eu vou terminar por aqui. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Os irmãos estão percebendo quão importante esse versículo tem a ver com tudo aquilo que nós falamos aqui, né? Presta atenção. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, ou seja, aquilo que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, é só uma pequena lista, né? Um pequeno encorajamento para os irmãos. Tem muito mais, obviamente, se os irmãos agora gastarem um tempinho lendo os evangelhos, principalmente o Evangelho de João, né? Primeira epístola de João, terceira epístola de João e Apocalipse. Irmãos, presta atenção, né? Toda vez que aparecer, às vezes vai aparecer como virmos, né? Como vi, mas o quão importante é que nós conheçamos realmente o Senhor. Então, se os irmãos perguntassem para mim, igual eu falei outra vez, né? Pode ser que eu esteja completamente enganado. Não sei se eu estou completamente, não. E talvez um pouco exagerado, né? Até
Em ciência a gente toma cuidado para não falar nada em termos absolutos, né? A gente sempre coloca uma chance de estar errado. Mas se eu pudesse colocar para os irmãos algo que é importante, não vou falar o mais importante, talvez seja o mais importante mesmo, mas é nós conhecermos o Senhor. Então que nós possamos gastar o nosso tempo em conhecer o Senhor, conhecer a Ele mesmo, a pessoa dele, conhecer a sua voz, né? Como até o Mauro ora tantas vezes, né? Sentir o cheiro do Senhor, né? Da gente de fato conhecer o Senhor de maneira oidar, de maneira plena, né? E eu creio que essa é uma chave importante para a nossa vida, né? Nós vivemos hoje, a cada dia, que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa de fato nos encorajar, né? A conhecermos a Ele, a pessoa dele, né? Por meio da sua palavra, por meio da comunhão com os irmãos, nós conhecemos o Senhor. Mas acho que ela estava ficando para me falar sem ela saber. Fazer um comentário de uma coisa que aconteceu comigo hoje, que tem a ver totalmente com essa palavra, viu, Mário? Mas antes eu vou citar aqui que você citou o lado dos mentirosos, né? E você leu um outro aí que fala dos assassinos também, né? Aí também reporta lá também, né? Quem não ama é assassino, né? Então, e a gente sabe lá nas últimas instruções lá, né, no Apocalipse, no 21 e no 22, né, que fala, né, quem vão ficar de fora, né? Mas aí, isso é só para que me tocou aqui quando você falou, mas hoje eu tive no coração de visitar um amigo meu. Esse amigo meu é amigo meu há 42 anos e tem 5 anos que eu tenho oportunidade, eu falo do Senhor alguma coisa sempre assim para ele, né? Ele operou, tá de castigo, ele trabalha junto comigo. Aí hoje eu cheguei lá na casa dele, aí tinha um livro lá assim, os Nefilins, alguma coisa assim, as pirâmides e o Apocalipse. Eu falei, jovem, o que você está lendo isso daí? De onde você tirou isso daí e tal, né? Aí eu falei, comprei lá em Poços de Caldas e tal, não sei o quê. Eu falei, aí você está indo aí do Gênesis, né? Os Nefilins até o Apocalipse. Não, eu estou começando a ler e tal, mas ele é muito assim. Falei, depois eu vou te emprestar para você ler e tal. Aí me tocou no coração, aí eu não quis. Falei, eu tô com muita coisa para me ler e tal, não sei o quê. E eu sei que na hora que a gente estava na mesa tomando café, mas na hora tinha me tocado do conhecimento. Aí eu, na hora do cafezinho lá, a gente tomando na mesa, aí tocou de novo. Eu falei assim, jovem, o que eu tô querendo agora é outra coisa, o conhecimento que eu tô querendo ter agora é outro. E se eu fosse a última vez, assim, eles são amigos meus, o casal, há muitos anos, sabe? Então, eu falei assim, se essa aqui fosse a última vez que eu estivesse tomando café aqui com vocês, o que eu deixaria de mensagem aqui para vocês seria o seguinte: o conhecimento que eu estou querendo ter é o conhecimento crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Então, se eu pudesse deixar para vocês, aí eu até falei, né? Eu lembro de algum irmão falando aqui, acho que talvez você mesmo, né? Você vê, ele nos últimos tempos da vida dele, né? Pedro exortando as últimas coisas, chacoalhando, olha, gente, cresça no conhecimento, na graça. Então, se eu pudesse falar para vocês aqui, o que eu deixaria seria isso daí. Então, assim, tem muito livro para me ler. Entendeu? Você imagina, você está no jogo de futebol, está no final do campeonato, eu vou ficar, ele assim, atleticano, já não mais fanático, sabe? Eu falei, se você imagina no jogo final, você vai ficar preocupado ali de mudar o design da camiseta, a cor da camiseta, isso, aquilo, entendeu? Agora nós já estamos na prorrogação, a preocupação agora é outra. E aí você volta para essa palavra, né, que foi comentado semana passada, né? Acho que foi talvez até o Luiz, né? Não sei que tem. Não, né? Então, mano, né?
que falou exortando isso do conhecimento aqui, né? O Mário mesmo, né? Então é rico demais, né? Aí que essas palavras que eu tenha deixado para ele sejam mesmo uma exortação e uma oração, né, a Deus, que tanto que eu oro por esse casal. Esse aqui de João, 1 João 5:20, aí que eu lembrei mais ainda. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu estava lembrando quando Paulo ora pedindo que o Pai enchesse aos Efésios, né, do espírito de conhecimento e de revelação no pleno conhecimento dele, né? E quando o Senhor Jesus está lá no Evangelho de João, quando ele orou ao Pai pedindo que ele falou com eles, ele falou, se é necessário eu ir, porque se eu for, virá o outro Consolador, que é a mesma palavra também, advogado, né? E ele vos guiará, ele é o Espírito da verdade, e ele vos guiará para dentro de toda a verdade, igual a nuvem no deserto guiando o povo para dentro da terra, né? Ele vos guiará para dentro de toda a verdade. Então, assim, como que a gente precisa realmente de dar liberdade para o Espírito Santo na nossa vida, para ele nos encher e nos encher, porque a gente rende tudo. Aí, um momento, ele revela alguma coisa que eu achava que era do Senhor e não é do caráter dele. Então, eu me rendo novamente, completamente, dando realmente liberdade para o Espírito Santo e enchendo do Espírito, né? Para ter esse conhecimento, conhecer mais e mais o Senhor. Nós vamos ver quanto o próximo furacão pode nos trazer aqui. Mas eu acho que eu gostaria de deixar alguma coisa com os irmãos. Em 2 Timóteo 2,5 tem um versículo que é muito interessante, que diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou, em outras palavras, ele não recebe o prêmio se ele não lutar segundo os regulamentos. E creio eu que todos nós aqui temos já uma jornada, uma caminhada, ou o início dessa carreira na nossa vida cristã. Todos nós conhecemos e fomos conhecidos o Senhor como nosso Salvador, e nós adentramos nessa carreira. E, como foi dito anteriormente, 3 minutos, né? Tanto Paulo, quanto Pedro e quanto João, eles procuram nos encorajar a respeito da jornada nossa aqui. Por isso, nessas últimas cartas deles, eles trazem o sentimento deles relacionado com isso. Então, é interessante, bem resumidamente, as últimas palavras do nosso irmão João, porque depois dele dizer isso tudo que foi mencionado hoje a respeito de oidá, dessa percepção do Senhor, ele termina a sua carta dizendo: guardai-vos dos ídolos. Agora, por que será que é guardar dos ídolos? Então, irmãos, olha, por que ele, no final da sua carreira, ele diz para você e para mim, para sermos encorajados a guardarmos dos ídolos?
Os ídolos, porque nós não temos um São Jorge ou a Santa Teresinha? Não. Se nós formos olhar desde o princípio, quando o homem caiu, então o que aconteceu? O homem se tornou seu próprio ídolo. Foi o início de todas as coisas. Estátua, adoração a coisas, isso são em decorrência daquele primeiro ato. Então, quando o homem decidiu, eu quero realmente experimentar essa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eu quero ser igual a Deus. Então, o homem ali, ele se tornou ídolo, ele fez de si mesmo um ídolo. Então, a partir de então, todas as coisas vieram. Agora, quando João vira e fala assim, guardai-vos dos ídolos, o que isso ajuda você e a mim na nossa carreira cristã? Inicialmente, guardai de você e de mim. De você, né? Ou eu guardar de mim. Por quê? Quando esse primeiro ídolo foi criado, 3 minutos, então mais 30 segundos, qual que era a opção? Você ter a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida. E você lembra o que João fala aqui? O que João expressa no final nessa carta dele? Ele fala a respeito do Senhor como luz, como a vida e como amor. E se você, por exemplo, ele queria te dizer, olha, essa percepção de quem é esse Senhor, isso é o que te ajuda, ou que te leva adiante. Fique sob a luz do Senhor. Se você ficar sobre Ele, que é a luz, você pode estar certo o seguinte, que a luz dele brilha sobre você, e você vai ver imediatamente em que trevas que você está. Aí é muito simples e muito glorioso para nós, porque nós podemos nos voltar para o Senhor e falar, Senhor, me perdoa. E o sangue de Jesus é mais do que poderoso para perdoar cada um dos nossos pecados, e nós temos comunhão com Deus. Amém. Então eu gostaria só de deixar isso com os irmãos. Aonde é o princípio que esses irmãos deixam para nós de como prosseguirmos, de como lutarmos, ou de como sermos coroados lutando segundo as normas que Deus estabeleceu através da vida de Cristo. Essa vida que você e eu temos, essa vida que foi implantada em nós, essa vida é a vida que pode nos levar adiante. Agora, quanto ao ídolo, nós vamos ver o seguinte, irmãos, quantas vezes nós temos tantos ídolos, nós mesmos, não vamos colocar para fora não. Você tem ídolo de estabelecer determinadas coisas, você tem um ídolo no pedestal de como fazer alguma coisa, e aí você vai vendo, na vida cristã, você e no meio dos irmãos, você vê que existem tantos ídolos. Então eu só gostaria de deixar isso com os irmãos, que nós sejamos encorajados. Quando, por exemplo, lermos essa epístola de João, ou mesmo desses outros irmãos no final da carreira deles, cresça na graça e no conhecimento. Agora, esse conhecimento, essa percepção, essa nova dimensão desse Espírito que habita em você e em mim, porque esse Espírito que habita em você e em mim, essa é a vida que nos leva adiante. E que o Senhor nos guarde dos ídolos. Amém.